Estamos começando hoje uma série especial no nosso Em Ação Social falando sobre adoção. Gostaríamos de convidar você a nos acompanhar nos nossos programas. Nós estamos aqui no Fórum Abelardo Pena e a gente vai ter um bate-papo com o promotor de justiça Epaminondas para falar a respeito desse assunto. O assunto que a gente quer estar conversando com o senhor hoje é a respeito da adoção. Muito obrigado se você deu o seu tempo, o seu escritório, o seu gabinete para nos receber aqui, viu, doutor? Também é uma alegria, uma honra recebê-los aqui. A gente gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor de âmbito geral. Sim. Uma pessoa que deseja adotar uma criança, né, o que ela tem que fazer e quem ela tem que procurar? Isso é uma dúvida recorrente na vida das pessoas. Primeiro, a pessoa tem que ser maior de idade, ou seja, ela tem que ter pelo menos 18 anos completos. Segundo lugar, ela não precisa ser casada, independentemente do sexo, independentemente de ser casada, qualquer pessoa pode se candidatar à adoção. Candidatar-se à adoção significa ir à vara da infância e juventude da sua cidade, da cidade onde a pessoa resida, na comarca ou na cidade que for comarca de vara única, o juiz que responde pela vara criminal é também o juiz da infância e juventude. Então, o juiz para todos, né? Para tudo, que ocorre ali na comarca. Então, na secretaria do fórum, ali na comarca, no fórum ou na justiça, tem a secretaria judicial. Na secretaria judicial vai ter um servidor encarregado de passar quais são os documentos, quais são as informações necessárias. Em muitas comarcas existe um formulário com a relação de documentos, certidão de nascimento, carteira de identidade, cópia, comprovante de renda, que hoje é uma exigência da Lei Nacional de Adoção. Não significa que a pessoa autônoma ela esteja impedida de se candidatar, porque a lei estabelece como regra a comprovação de renda. E uma das formas é através de contra-cheque quem for, por exemplo, empregado com carteira assinada. Mas se a pessoa é autônoma, ela vai ter dificuldade de comprovar através de contra-cheque. Mas ela vai comprovar de outras formas, através de declaração, de qualquer outra forma, ou de declaração do imposto de renda. O importante é isso. Então, feito isto, ela vai trazer essa documentação no fórum. Quando eu falo comarca, eu estou me referindo a fórum, certo. Fórum da Justiça. Essa documentação ela tem que ser analisada e aprovada. Aprovada. Né? E houve uma inovação através da chamada Lei Nacional de Adoção, que é de 2009, é uma alteração que eu considero assim ruim, que é o fato de exigir hoje que a pessoa faça esse pedido por meio de advogado. Antes da lei... Isso trouxe uma certa burocracia. Certa burocracia. Tinha que facilitar como antes. Então, na verdade, traz essa burocracia. A pessoa tem que ser advogada. Se ela não for advogada, ela tem que procurar a Defensoria Pública ou um advogado amigo para fazer o pedido. Que é um pedido muito simples, que é feito para o juiz, apresentando a documentação e dizendo que a pessoa quer se candidatar para fins de adoção. Depois de feito esse pedido, ele é encaminhado, então, para a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, onde ela existe. O que é a equipe técnica? Geralmente é psicóloga e assistente social. Ambos os profissionais vão fazer o estudo... Todos esses processos que o senhor está falando, desse estudo, dessa avaliação, ele é demorado? Porque muitas vezes as pessoas acham que o processo de adoção é burocrático. É ou não é? Depende de cada comarca, porque veja só, se você tem uma comarca que tem um número grande de pedidos de inscrição, se você tiver um quadro pequeno de profissionais que cuide não apenas destes pedidos de adoção, mas que cuide também dos processos de adoção em trâmite, não é? Que cuide também das varas de família, não é? Dos casos envolvendo conflitos entre casais, evidentemente que esse estudo vai demorar. Por quê? Porque vai ser pela ordem de chegada. Poucas pessoas trabalhando naquele sentido. Infelizmente, a estrutura que continua muito aquém daquilo que a sociedade espera, daquilo que a necessidade que a sociedade precisa, então, na verdade, isso tem feito com que esses processos, em muitos casos, em muitos lugares, eles sejam demorados. Mas há comarca que ele é bastante rápido. Em Uberlândia, muitos processos são rápidos, outros são demorados porque quando a pessoa faz o pedido de inscrição
a adoção e que a justiça autoriza, porque ela está apta, a equipe faz o estudo, por sorte dela, às vezes é um momento que a equipe não está tão sobrecarregada, vem a outra fase que é o que? De encontrar a criança disponível para adoção. Se essa criança não foi ainda destituída do poder familiar, e nós vamos entrar neste tema, até que esses pais sejam citados, ou seja, que tenham a oportunidade de se defender, para que a justiça diga, olha, você não tem condição mais de assumir a guarda, a criação do seu filho para entregar para uma outra família, nesta situação pode demorar um tempo razoável. Dentro daquilo que o senhor está falando, só para tirar algumas dúvidas. A pessoa que já conhece alguma criança carente, necessitada, que precisa de ser adotada porque não tem pais, ela pode solicitar essa criança direto ou ela tem que entrar na fila? Existe essa particularidade de eu escolher a criança que eu quero adotar? Caso a caso, depende de cada comarca. Imaginemos o seguinte, se for uma criança maior, normalmente as pessoas que querem adotar não querem adotar criança maior, querem adotar criança recém-nascida. Então, se geralmente as pessoas querem adotar, eu não sei, né? O senhor vai me responder melhor. Que tem a fisionomia parecida com a dela. Sim. Então, se a pessoa é branca, ela quer adotar uma criança branca. Não necessariamente. Às vezes a pessoa, nós já tivemos muitos casos, a pessoa é negra e quer uma criança branca, de olhos azuis. Entendi. Né? Então não existe essa procura. A procura maior é criança branca, sem problema de saúde, sem qualquer, sem ser portadora de necessidades especiais. E preferencialmente bebê. Preferencialmente bebê. Não é? Então, o que acontece? Se a pessoa fica sabendo de um casal ou de uma mãe que queira entregar uma criança para adotar, uma criança maior, sabendo que não existem pessoas interessadas em adotar essa criança, seja pelo fator idade, seja pela cor da criança, essa pessoa pode fazer o seguinte, vir à vara da infância e juventude, por meio de advogado, defensor público, dizer que ela pretende adotar aquela criança específica, que a mãe está de acordo, e independentemente dela estar inscrita previamente no Cadastro Nacional, pode ser que ela seja autorizada a adotar aquela criança. Desde que a equipe da Vara da Infância e Juventude, psicóloga, assistente social, constate que ali vai ser um lar saudável, que vai garantir condições mínimas de proteção e de desenvolvimento saudável para essa criança ou para este adolescente, pode ser também um adolescente. O juiz sempre vai decidir em favor do bem da criança, mesmo que alguma coisa contrarie a lei, né? Sim. Sempre, a própria lei fala que na interpretação dela, na interpretação do estatuto, o juiz obrigatoriamente terá que levar em conta o interesse maior da criança, da criança e do adolescente, terá que levar em conta os fins sociais que ela se destina, ou seja, é a proteção de crianças e adolescentes, é não deixar em instituição de acolhimento e não deixar em famílias que não protejam. Por isso é que a lei fala, o estatuto excepcionalmente, você retira da família biológica e coloca numa família substituta, e a maneira mais comum disso acontecer é através da adoção. Então, voltando àquela história, se a família, se a equipe técnica avalia que aquela pessoa ou aquele casal está em condições de proteção em relação àquela criança ou adolescente, pode a justiça então autorizar essa adoção, independentemente de estar inscrito na fila de adoção. Eu quero falar um pouquinho sobre preconceito, porque a gente está falando, até o senhor citou a preferência de bebês. Isso. E é um preconceito, porque o senhor conhece casos concretos de pessoas ou famílias que adotaram adolescentes de 12, 13 anos que foram bem-sucedidos? Porque às vezes as pessoas falam, não, eu não quero adotar porque vai ser difícil de eu educar, aquilo já está criado e é uma dificuldade total. Mas há sucesso, né? Sim, eu até digo que não seja bem preconceito. É muito mais assim, desinformação e é muito mais assim uma postura baseada em equívoco. Por que eu digo isso? É porque muitas pessoas partem da ideia de que o bebê vai se adaptar com mais facilidade. Há uma tendência, mas isso não é a garantia de que o bebê no futuro não dê problema. Segundo lugar, infelizmente, algumas pessoas que optam por adotar bebê, elas não querem dizer a verdade para esse bebê. Pensa o seguinte, se adotarem uma criança maior, ela vai saber qual que é a sua origem biológica e que esse casal ou essa pessoa vai ter que dizer dos antepassados, quem que são os pais, os avós e assim por diante. E hoje,
todos nós sabemos, que independentemente da idade, mesmo uma criança recém-nascida, ela tem o direito de saber, conhecer a sua história, o seu passado, a sua origem biológica. E é importante que a família diga o quanto antes a verdade, ou seja, que aquela criança tem uma mãe biológica que por algum motivo, não precisa detalhar para esta criança, mas porque por razões várias esta mãe não pôde criar e por esta razão aquela pessoa, aquele casal se habilitou a criá-la. É importante o quanto antes, porque eu conheço, eu pessoalmente, pessoas que ficaram sabendo na fase adulta, já depois que tinham filhos, inclusive, que era adotada e que se revoltou em relação àqueles pais e que essa pessoa acabou tendo problemas seríssimos, inclusive emocionais, por conta desta história de o casal ou a pessoa não ter dito a verdade. Mas eu ouvi de profissionais da área, psicólogos, que conhecem com profundidade desse tema, e eu cito aqui a professora Marcionila, ela dizendo o seguinte, que a criança, ela sabe de antemão que aquele casal ou aquela pessoa não são os pais biológicos, pelos batimentos do coração, que quando a criança tem um contato ao nascer com a mãe biológica, ela traz dentro de si essa diferença, os batimentos cardíacos da mãe biológica e daquela mãe por adoção. Então, na verdade, ela precisa apenas de ouvir daquelas pessoas, olha, nós somos os seus pais, sim, verdadeiros, amamos verdadeiramente, mas você tem uma história inconfundível com a história que você está se estabelecendo a partir de nós. Obrigado, doutor Epaminondas. É isso aí, no nosso segundo bloco a gente vai falar sobre as mudanças que houve na lei da adoção. E pegando o gancho da última entrevista, do último momento que ele falou, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser transparente. Então, se você passou por adoção, se você vive com esse processo de adoção, fale a verdade, comunique, fale para a sua criança, para o seu filho, que ele é realmente um filho por adoção, porque você vai ver que o fruto vai ser bem melhor. E não perca o segundo bloco, que nós vamos falar sobre a nova lei da adoção.